Fala magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Como vocês sabem, ontem mesmo a gente conseguiu a haul do capítulo e conseguimos comentar, mas ainda sem termos muitas traduções, então não deu pra ver com detalhes tudo o que havia acontecido. E bem, com todos os detalhes mesmo, só quando sair a versão oficial do capítulo. Porém agora a gente já consegue saber um pouco mais sobre o que realmente aconteceu, sobre as magias que foram utilizadas e sim, quem conseguiu sobreviver ao grande poder de Megícula. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante, super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, o capítulo dessa semana é extremamente focado em sentimentos. E isso leva o próprio título do capítulo. Porém, uma das coisas mais importantes neste capítulo mesmo é quem conseguiu sobreviver ao grande poder de Megícula antes da chegada do garoto da antimagia ali. O Asta, ele realmente chegou naquele confronto e agora sim a gente tem certeza que ele não vai realmente participar. E vamos lá. Com mais detalhes do capítulo, deu pra gente ter certeza que sim, Megícula realmente havia dito que precisava que tanto Vânica quanto Loropetka perdesse a vida pra que pudesse escapar. E a gente pode levar isso sim como realmente uma confirmação de que a Vânica vai sobreviver a todo este confronto. A gente vai ver a Vânica mais uma vez em algum momento, possivelmente se arrependendo da grande batalha e, como anteriormente havia dito, considerando a Noelle uma amiga dela, como ela já havia tentado fazer anteriormente. Porém, isso então não explica como Megícula se tornou mais forte. Possivelmente foi simplesmente o fato de que a Vânica mais fraca, logo Megícula mais forte. A cada vez que a maldição de Loropetka fosse ficando maior, por exemplo, a Megícula ia ganhando mais poderes. A mesma coisa acontecia com a Vânica. Quanto mais fraca a Vânica estava, quanto mais ataques ela acabasse sofrendo, mais o demônio Megícula se tornaria forte. E então Vânica ainda teria sobrevivido àquele último ataque, o que possivelmente nos mostra que Gaja também deve ter sobrevivido, mesmo tendo utilizado toda sua vitalidade. Os dois devem estar extremamente fracos neste momento, porém ambos devem ter sobrevivido sim, principalmente porque o Gaja ainda foi ajudada por uma magia que não permitia que ele perdesse a vida. A magia do Crepúsculo de Valhalla, um poder mágico do Uriel, que era um feitiço que ele utilizava para amplificar o poder mágico dos seus aliados. Ou seja, todos os seus companheiros naquele momento tiveram um aumento em seu poder, o que não foi inicialmente suficiente para realmente ter vencido Megícula, pelo menos no estágio inicial daquela magia. Porém, como Uriel mesmo mostrou, esse poder impediria que os seus amigos acabassem perdendo a sua vida naquele confronto. Dessa forma então, sabendo que o Gaja foi o único que realmente acabaria perdendo a sua vida naquela batalha em específico, então ele estava falando do Gaja mesmo. Afinal, eles realmente eram não só aliados nessa batalha, como também eles treinaram juntos durante o time skip. Então sim, o Gaja realmente parece ter sobrevivido. Porém, mais uma vez a gente volta pro ponto de que a magia do Uriel permite que um mago sobreviva, não necessariamente que ele não receba os danos. Então, basicamente, ele ainda está vivo, mas não deve retornar para esse confronto, não deve mais conseguir retornar para aquela luta para ajudar os seus companheiros naquele combate. Uma outra aparente confirmação que a gente tem é que realmente a Charlotte Rosalie, logo quando ela teve o seu aumento de poder, ela conseguiu eliminar as maldições que haviam caído sobre ela e também sobre Uriel. Aparentemente ela não afetou Loropetka naquele momento, foi realmente só a magia do Asta que salvou a rainha do reino de Church. Porém, ao mesmo tempo, como a gente sabe, inicialmente os poderes de Charlotte Rosalie não eram capazes de afetar os poderes de Megícula. Sendo assim, então isso indica que essa magia do Uriel, ela não funciona instantaneamente. Não é simplesmente foi lançado o poder mágico e logo todo mundo foi salvo. Afinal, o poder de anti-maldição das Rosas Azuis realmente só teve efeito depois que os dois já estavam amaldiçoados, já tinham sido aparentemente derrotados. Ou isso, ou aconteceu dessa magia só ter o efeito total depois que o poder de Megícula chegou ao fim, pois como a gente sabe, a magia do Uriel não teve muito efeito justamente por causa do poder de maldição da Megícula que estava ativo. Aquele poder impedia que a magia dos magos funcionassem, então daquela forma, talvez a chegada do Asta naquela batalha com a anti-magia e o seu ataque direto que surpreendeu Megícula por passar justamente por esse seu ataque mágico, por essa sua maldição, foi o que permitiu o poder do Uriel crescer tanto. Porém, o próprio capítulo não entra em detalhes sobre isso. E então, na nossa review completa com todos os detalhes, com o mangá e tudo mais, a gente talvez consiga saber mais, analisar melhor sobre o que realmente aconteceu neste ponto. Porém, um dos pontos principais que eu sei que todo mundo tá aguardando são as interações entre Asta e Noelle. Afinal, esses sentimentos é o que tomam até mesmo o título deste capítulo. E então, realmente, o Asta entregou a Loropetka pra Noelle, confiando tudo a ela, confiando não só a proteção da sua amiga, como também a grande vitória contra Megícula, porque assim como a gente já havia teorizado há muito tempo atrás, o Asta ele não consegue lutar neste momento, ele não vai conseguir realmente vencer Megícula, porque basicamente como ele chegou naquele momento sem a sua transformação, já era um indicativo de que ele não poderia usar a sua transformação, e a gente viu agora isso acontecendo no capítulo. Ele não pode lutar com tudo que ele tem justamente porque não passou o tempo ainda, então dessa forma ele não vai conseguir utilizar a magia de união, ele não tem poder o suficiente para continuar aquela batalha. Porém, quem ainda tem este poder é Noelle, que logo vai apresentar uma energia muito maior, como vocês já sabem. Então vamos falar primeiro sobre o que aconteceu no contra-ataque de Megícula, no caso. Megícula obviamente não estava aceitando isso, e não estava aceitando também o fato de que
tanto Vanica quanto Loropetka haviam sobrevivido. Então ela utilizou uma magia sua para trazer 100 discípulos da tríade de volta à vida. Acontece que é neste ponto que tudo fica um pouco confuso, porque não foi dito que esses discípulos da tríade haviam perdido sua vida em uma batalha ou algo assim, nem mesmo utilizando uma maldição da Megícula. Como vocês sabem, a Vanica já atacou seus antigos discípulos, utilizando um poder de maldição, e ela mesma os destruiu para destruir todo o reino de Hurt. Porém, aparentemente, o que foi dito neste capítulo é que eles perderam a sua vida em um experimento. Então não sabemos exatamente sobre o que aconteceu e sobre também se isso vai ter alguma importância pro futuro do mangá. O que a gente sabe é que eles estavam utilizando todos grandes armaduras, além de também terem os seus poderes demoníacos graças aos poderes de Megícula. Porém, a gente não sabe se esses experimentos têm alguma ligação com o Morris, por exemplo, que agora está lutando ao lado do reino de Spide, e como a gente sabe, foi o grande cientista de Diamond. E agora a gente volta pra Noelle, que é quem vai enfrentar a Megícula. O Asta, ele não pode utilizar nenhuma transformação, nem mesmo a sua forma inicial, nem mesmo a forma de união. Porém, ele ainda consegue utilizar os poderes de antimagia, a espada de antimagia, e ele está furioso junto a Lieb. Então todos esses 100 discípulos da tríade, todos esses 100 adversários, vão ser inimigos que ele vai enfrentar. Porém, a Noelle vai enfrentar mais uma vez a Megícula. Ela então confessa seus sentimentos por Asta, e isso no caso pensando que ela realmente gosta dele, o que muita gente estava esperando acontecer há muito tempo. Afinal, Noelle nunca tinha dito exatamente isso, e agora neste momento ela volta com o seu poder. Mas muita gente passou a me perguntar como que ela conseguiu já utilizar tão rapidamente assim o seu nível divino para aquela batalha. Aquela habilidade onde ela utiliza uma espada para enfrentar seu adversário, um poder que a mãe da Noelle também aparentemente usou no passado quando utilizou muita força, mas não com tanto poder mágico. Não poder mágico suficiente para enfrentar um demônio de ranking superior, porque aí era necessário que estivesse no nível divino, que é um nível só conseguido por aqueles que têm um espírito elemental. E então foi essa cena em específico que muita gente ficou com dúvida, por que a Noelle já conseguiu utilizar? Muita gente se perguntou por que o Asta não é capaz ainda de utilizar magia de união, porque ele não consegue se transformar, mas a Noelle já pode se transformar tão rapidamente assim. Por que ela acabou de perder a transformação e já vai utilizar novamente? E é porque o tempo de uso da transformação dela não chegou ao fim. Na verdade, a gente nem mesmo sabe se existe especificamente um tempo de transformação. O que a gente sabe é que aparentemente foram as maldições de Megícula que cortaram a sua ligação com a Undine, e dessa forma ela não conseguiu se manter transformada. Dessa forma, a Noelle não conseguiu utilizar sua transformação, e o próprio autor tentou mostrar pra gente sobre isso. Ele mostrou que a Noelle utilizou a sua transformação base, e a maldição de Megícula, só de tocar no seu poder, acabou completamente com a sua transformação da Valkyria. Então a mesma coisa teria acontecido, como a gente sabe, Megícula até mesmo já tinha amaldiçoado a Undine anteriormente. E agora dessa vez, tanto a anti-maldição, como a Noelle mesmo disse que agora estava mais forte por ter visto Asta ali lutando ao seu lado. Ela quer lutar junto com ele pra vencer esse inimigo de uma vez por todas, pra vencer toda a tríade. E então, dessa forma, ela conseguiu mais poder e conseguiu manter mais a sua transformação. Ela conseguiu então, mais uma vez, acessar o nível divino. Então não tem nada a ver com o tempo. O poder do Asta realmente tinha um tempo pra se manter funcionando. É um poder que praticamente é invencível. Porém, o poder da Noelle, ela aparentemente não tinha um tempo limite, assim como o Yuno também aparentemente está no nível divino e não tem um tempo limite tão pequeno pra usar sua transformação. Afinal, estamos falando do mergulho espiritual. E provavelmente a Noelle vai conseguir manter essa transformação no futuro, mas não necessariamente manter no nível divino, porque como eu disse, a transformação atual é muito mais forte, porque a Noelle também tá ficando mais forte, assim como a sua mãe, quando usou todo o seu poder pra enfrentar a Vanica, conseguiu uma transformação bem parecida. Porém, o nível divino só é conseguido através do poder da Undine. E a Undine a gente sabe que no futuro deve voltar pra Hurt junto com a Loropetka. Mas esses são os pontos mais importantes do que aconteceu no capítulo. Eu achei interessante trazer um vídeo extra pra comentar sobre isso, e eu quero que vocês comentem aí embaixo também o que vocês esperam para o futuro do mangá. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!